Olá, crianças! Tudo bem? Aqui é a tia Dani para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E aí, como foi a semana de vocês? Essa semana ensolarada, com esse céu bonito, muito calor. Brincaram bastante? Estudaram bastante? A tia trabalhou muito, estudou muito. E hoje eu tô aqui para mais uma aula cheia de surpresa para vocês. E vamos começar orando? Todo mundo de mãozinhas juntas, olhinhos fechados, pra gente falar com Deus. Ó Pai, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor, obrigada porque o Senhor nos deu o sol, nos dá dias quentes. Ó Pai, obrigada porque o Senhor é um Deus tão bondoso para conosco. Pai, obrigada porque estamos aqui para aprender mais a tua palavra. Fale aos nossos corações, é isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Crianças, para a gente começar a aula, eu vou contar uma história para vocês. Presta atenção. Quem aqui gosta de comer brócolis, carne, sopa, cenoura, batatinha? Todo mundo aqui gosta? Então essa história é de um rapazinho chamado João. E vamos ver se ele gostava de comer e o que a mamãe dele fazia. Vamos lá? O João era um menino de uns 4 anos de idade. Ele não gostava de comer muitas coisas. A mamãe dele toda noite preparava uma sopa super gostosa e ele não gostava de comer. Olhava para a sopa, olhava para o lado e reclamava e não comia. A mamãe dele preparava, além da sopa, outras coisas para ele comer também. Legumes, como batatinha, cenoura, uma carne, arroz, macarrão. E o João não gostava. Ele não gostava de comer nada que a mamãe dele preparava para ele. E a mamãe dele começou a ficar chateada, né? Porque toda noite, na hora do jantar, era a mesma coisa. Fazia comida para ele, colocava no prato e ele reclamava e não comia. Será que quem não come o jantar direitinho merece sobremesa? O que vocês acham que a mamãe dele fazia quando ele dava esse trabalho todo para comer e não comia? Acontece isso na casa de vocês? Vocês comem tudo que a mamãe faz? Que ela coloca no prato? Será que a mamãe do João ficou muito chateada? Será que ela falou para ele depois de mais uma noite que ele não comeu nada? O que vocês acham? Sabe o que a mãe do João fez? Preparou uma surpresa. Fez uma sobremesa com frutas, uma vitamina de morango e colocou na mesa para ver se ele comia. Muito boazinha a mãe do João, né? Como é que é na casa de vocês quando vocês não comem? A mamãe ainda prepara uma sobremesa? E será o que tem a ver essa historinha que a tia acabou de contar com a aula de hoje? Vamos lá ver? Eu acho que tem a ver com uma história da Bíblia. Vamos lá. A nossa lição de hoje está no livro de Atos, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Hoje nós vamos falar a respeito de Paulo e Barnabé. Vocês lembram quem era Paulo? Paulo era aquele que perseguia os cristãos, mas um dia Jesus apareceu para ele em forma de luz e perguntou por que ele o perseguia. E aí, Jesus transformou a vida de Paulo. Paulo passou a pregar a respeito de Jesus. E na história de hoje, além de Paulo, nós vamos falar também de Barnabé. Esses dois eram missionários. Vocês sabem o que é missionário? Missionário é aquele que fala de Jesus para outras pessoas.
fala que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. É isso que faz um missionário. E Paulo e Barnabé falavam de Jesus para um povo que não era judeu. E naquela época, quem não era judeu era chamado de gentil. Judeus eram aqueles da descendência de Abraão. Lembra no ano passado, quando a gente estudou o Velho Testamento e Jesus fala para Abraão que ele seria pai de uma grande nação? Então, os judeus eram descendentes de Abraão. E todos aqueles que não eram descendentes de Abraão eram chamados gentios. Paulo e Barnabé ensinavam que depois que Jesus veio e morreu na cruz, todos aqueles que acreditassem em Jesus fariam parte do povo de Deus, e não só os judeus. Ou seja, os gentios também fariam parte do povo de Deus, mesmo eles não sendo judeus. O problema é que algumas pessoas começaram a falar diferente daquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando. Paulo e Barnabé falavam que os gentios poderiam ser salvos também, desde que acreditassem em Jesus. Mas os judeus não falavam isso. Os judeus achavam que só eles mereciam a salvação. E aí, eles falavam para os gentios que para eles serem povo de Deus, eles precisavam ter uma marca no corpo, que Deus tinha ordenado isso desde Abraão, que só acreditar em Jesus não era suficiente. Olha só o que os judeus estavam falando para os gentios. Estavam falando algo muito errado, não? Paulo e Barnabé não concordaram com essa história que os judeus estavam falando. E aí, eles foram até a igreja em Jerusalém para conversar com os outros apóstolos, para resolver essa questão. Porque não era verdade isso, mas tinha tanto judeu falando isso que o povo começou a ficar em dúvida. Então, Paulo e Barnabé foram até a cidade de Jerusalém, encontraram com os outros apóstolos, fizeram uma reunião para conversar a respeito disso, se era mesmo necessário para os gentios ter essa marca no corpo que os judeus estavam falando. E chegando em Jerusalém, eles entraram na igreja e montaram uma mesa e todos os apóstolos começaram a conversar a respeito dessa questão. E sabe quem estava nessa reunião? Pedro. Vocês lembram de Pedro? Pedro foi aquele apóstolo que lá, quando Jesus ainda nem tinha morrido, ele andou sobre as águas, que depois, mais recentemente, a gente contou uma história que ele foi preso e depois apareceu um anjo e abriu a cadeia e ele fugiu. Vocês lembram de Pedro? Então, Pedro estava lá nessa reunião e ele levantou e falou várias coisas. Irmãos, eu, Pedro, escolhido por Deus dentre vós, trago a mensagem de que para chegar até Deus, basta acreditar em Jesus, ter Jesus no coração e não precisamos de marca alguma para nos tornarmos povo escolhido de Deus. Depois que Pedro falou tudo isso, todos os apóstolos que estavam na reunião começaram a pensar a mesma coisa, que realmente, para ser salvo, bastava acreditar em Jesus. E aí, eles resolveram escrever uma carta para as pessoas daquela cidade que Paulo e Barnabé estavam, explicando que conclusão que eles tinham chegado na reunião. E a carta dizia o seguinte: não é preciso fazer uma marca no corpo para ser salvo, apenas acreditar em Jesus. Deus vê o nosso coração, e se tivermos Jesus, somos do povo de Deus, porque Jesus morreu para nos tornarmos povo de Deus, sem precisar fazer marca alguma, como os judeus falavam. Sabe qual é o maior ensinamento da história de hoje? É que Deus mandou Jesus para nos salvar, e isso foi um presente para nós. Nós não merecemos isso, esse presentão, porque nós somos desobedientes, nós pecamos,
Mas Ele nos dá isso de graça, né? De forma assim que realmente a gente não merece, mas Ele nos ama e Ele nos salvou. E aí, crianças? Eu quero ver se vocês prestaram atenção na história. A tia vai fazer 2 perguntinhas e vamos ver se vocês vão acertar, tá bom? Primeira pergunta: quais eram os nomes dos missionários que a tia começou a história? Lembra, quando a tia começou a história, a tia falou de 2 missionários que estavam lá pregando para os gentios. Qual era o nome deles? Paulo e Barnabé, isso mesmo. Parabéns, crianças. Próxima pergunta. Qual o presente que Deus nos deu? A tia comentou sobre isso no finalzinho da lição. Qual foi o presente que Deus nos deu? Isso! A salvação por meio de Jesus Cristo. Crianças, estamos chegando já no final da nossa aula. E esse mês o nosso versículo é outro. Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 27, parte A. E está escrito assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vocês entenderam esse versículo? Sabe o que significa? Que a gente tem que viver como diz a Bíblia. Se a gente fala que Jesus é nosso Salvador, que a Bíblia é nosso livro que a gente segue, que tem os ensinamentos e a gente obedece, a gente realmente tem que ser obediente à palavra de Deus. A gente tem que dar um bom testemunho, né? A gente tem que ser obediente, a gente tem que falar de Jesus para os nossos amigos. Isso é viver de forma digna do Evangelho de Cristo, entenderam? E a tia Lise fez uma música com esse versículo para a gente decorar mais fácil. E eu vou orar e vou deixar com vocês o versículo, né, em forma de música, e mais uma música que tem tudo a ver com a aula de hoje, tá bom? Vamos lá, de mãozinhas unidas e olhinho fechado. Ô Pai, obrigada pela aula de hoje, obrigada por esse tão grande presente que o Senhor nos dá, que é a salvação em Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Obrigada porque temos a vida eterna. Obrigada porque o Senhor mora em nossos corações. Ó Pai, cuida de nós, cuida da nossa família. Pai, cuida desse momento que nós estamos vivendo. Nos dê saúde, perdoa os nossos pecados. Eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Crianças, tchau, tchau para vocês. Até daqui 15 dias. Um beijo. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Amém. 1, 2, 3, palavrinhas. Respeitável público, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração.